João 14, 23. Primeiro, vamos ler aqui. Põe assim a mão na palavra, diga: Senhor Jesus, que o meu coração seja morada, templo do teu Espírito. Glória a Deus. Diz assim, no versículo 23, João 14, 23 diz: declarou Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Diga glória a Deus. Morada. Morada é habitação. Amém? Veja que Jesus está dizendo bem claro: se alguém me ama, vai guardar o quê? Vai guardar a minha palavra. E o meu Pai, Deus, o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Veja só que Deus está falando de morada, habitação. Todos nós, ou melhor, o homem, ele diz assim: eu tenho Deus aonde? Coração. Usa-se muito essa expressão: eu tenho Deus no coração. Mas guardar a palavra não guarda. Guardar aquilo, a orientação de Deus não guarda. Ela pensa que tem Deus no coração. E o Senhor está declarando aqui em: viremos para ele, faremos nele morada. Olha o que o Senhor quer fazer no nosso coração: morada. Imagina Deus morando na tua casa. Imagina a organização que Deus faria na tua casa. Imagina Deus, ou melhor, só Ele não, quando Ele diz: e viremos para Ele e faremos, Ele não está falando de só dele, está falando no plural, quer dizer, não é só uma pessoa. Ele está falando o Senhor Jesus, Deus e quem? O Espírito Santo. Olha só, os três habitando no coração. E eu mandei uma mensagem, não sei se foi sábado pela manhã, que eu falei sobre a estratégia do diabo. Eu falava que mente vazia é oficina de quem? Quem ouviu? Quem viu? Tem uns que nem presta atenção. E é isso que Satanás também quer. Se o Espírito Santo, Jesus Deus, quer habitar, fazer morada no nosso coração, e às vezes as pessoas se perguntam assim: por que fulano está na igreja? Por que cicrano está na igreja? E a vida dela não é questão de mudança, de conquista de bens, de vitórias. Não é isso. Porque ela não mudou ainda. Porque ainda não houve uma transformação naquele coração. Porque aquele coração não foi moldado ainda. Porque muitos pensam, está dentro da igreja, mas muitos pensam que Deus está no seu coração. E o que Satanás quer fazer? Agora vamos para Mateus, capítulo 12. Capítulo 12. É mais fácil Satanás entrar no coração, fazer morada no coração do homem, do que o Senhor Jesus, Deus e o Espírito Santo. O versículo 44 diz assim, vamos 43. Mateus 12, 43 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando o quê? Repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Olha como é que o diabo, ele olha para o corpo humano. Ele diz que o corpo do homem é o quê? É a sua casa. Ei, o diabo, ele diz que o corpo do homem, que ele saiu ali, eu vou voltar para a minha casa. Quando a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos, ele procurando um outro coração. Áridos é lugares secos, sem vida. Então quando é que o diabo consegue retornar para o coração do homem? Quando aquele coração está sem vida, seco, sem conseguir produzir uma mudança. Por quê? Porque não há água.
lugares áridos, porque não tem o que, igreja? Água. Se você vê um lugar seco, porque ali não tem água. E o Senhor Jesus se declara como a água, o Espírito Santo se declara como a água. Então ele diz: eu vou voltar para minha casa de onde saí. Como ele declara, ó, voltarei para minha casa de onde o que, igreja? Saí. Por isso que a gente vê pessoas mesmo dentro da igreja não libertas. A gente vê pessoas dentro da igreja com o coração ainda não liberto, recebe oração, põe a mão na cabeça, repreende, expulsa. A pessoa se sente bem, mas o coração continua árido, o coração continua sem vida. E aí quando o Senhor declara dizendo em João, quando ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada, habitação, igreja. E às vezes a gente deseja, a gente quer que as pessoas compreendam isso e receba, busque o Senhor, porque como eu disse, é mais fácil o diabo entrar no coração do homem do que o Espírito Santo, do que Jesus, do que Deus. Para você ver, o diabo ele invade, Jesus quer entrar. Diga glória a Deus. Diga assim: o diabo invade. Não, diga: o diabo invade. Ele invade, ele não quer saber não. Se ele encontrar um lugar vazio. Às vezes as situações que você vive angustiado, aflito, aquele vazio, sem querer viver, sem alegria, é falta da presença de Deus, muitas das vezes. Quem aqui agou as plantas todo dia? Quem agou as plantas? Quem tem planta em casa? Todo dia tu vai lá e vou aguar o terreiro. Quem agou o terreiro aqui todo dia? Joga água lá. Para que aquele terreiro que está seco, você joga água, chega a dar uma mudança. Vou refrescar esse lugar. A água, olha o que a água faz. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele diz, o diabo diz, ó, como ele diz assim, ó, anda por lugares áridos, lugares secos, sem vida. Quando é que ele entra no coração do homem? Quando aquele coração está seco, sem vida, da presença de Deus. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo você estando dentro da igreja, por não buscar compreender, entender que é guardando a palavra de Deus que o Senhor Deus vem. Como ele diz, ele me ama. O Senhor Jesus diz: viremos para ele, vamos fazer nele morada. Vamos agora para Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6. Olha o que a Bíblia diz aqui. Versículo 19. Olha o que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o que, igreja? Santuário de quem? Do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Diga glória a Deus. O Espírito, santuário. Tem católicos que às vezes na sua casa mesmo, separa um local para fazer o quê? Um santuário de fulano e cicrano, não é assim? Sim ou não, igreja? Prepara, santifica aquele espaço. Não deixa ninguém mexer no negócio para não derrubar. Eu já derrubei uma santinha da minha mãe, em cima do guarda-roupa, fiz de propósito. Tem lá em cima. Aí passaram e a santa caiu e quebrou o pescoço. Meu Deus. Morreu não, ela foi e emendou o pescoço. Deu jeito. Então a Bíblia diz o que? Vocês não sabem não que o corpo de vocês é templo? Então olha o cuidado que nós temos que ter, igreja. Olha o cuidado do coração que nós temos que ter, para que então o corpo, olha o que ele está dizendo, o cuidado do coração. Eu tenho que cuidar dele para que então ele não fique árido.
coração árido é um coração seco, sem a presença de quem? De Deus. Fácil de Satanás se aproximar, fácil do diabo invadir. Ele não pergunta: eu posso entrar no teu coração? Não, ele invade. Porque as pessoas não compreendem que é guardando a palavra do Senhor, é vivendo a palavra de Deus, é zelando do coração, porque é templo, morada do Espírito Santo, santuário, habitação. E é uma coisa que nós não zelamos, igreja. A verdade é que nós não zelamos o coração, não o coração de carne que bombeia o sangue para o corpo. Para você ver o exemplo que a Bíblia dá de coração. O coração é aquele que bombeia o sangue para todo o corpo. Parou o coração, acabou. Então veja que é um local que eu tenho que zelar para que o Espírito Santo habite, more. E o Espírito Santo habitando, ele faz mudanças. O Senhor, ou melhor, os três habitando faz o quê? Mudança. Diga glória a Deus. Eu não sei se você é uma pessoa zelosa, extremamente zelosa. Quem conhece alguém assim, extremamente zelosa, que gosta de estar limpando tudo, toda hora, não consegue ver isso aqui, nem aqui não, é aqui. Lá em casa as portas, o que tiver de armário, guarda-roupa, tudo é aberto. Eu só vou vuco, porque tem gente que deixa aberto. Gente, sabe, tá aqui não. Deixa aberto, eu vou lá e fechando tudo, deixando tudo direitinho. Então veja o cuidado que nós temos que ter, igreja, do nosso coração. Qual é a primeira atitude, pastor? Guardar a palavra de Deus. Guardando a palavra, o Senhor Deus diz: o meu Pai o amará, viremos para Ele, faremos nele morada. Aquele coração que Deus começa a entrar, habitar, Deus começa a transformar, a mudar. A pessoa começa a ser outra criatura diferente. Ela começa porque ela está dando chance para o Espírito Santo trabalhar. É como a terra, é um local que ela começa a plantar, ela prepara, ela está preparando o lugar para lançar lá sua semente, vai aguando, vai cuidando. De repente começa a surgir, começa a ter vida. É igual o jardim da igreja. Todo dia é aguado, foi lançado uma semente, aí foi crescendo. Outras plantas já colocaram, plantas já viva, já grande, já regando, aí começa a dar vida. O Espírito Santo, ele faz assim. Aquele coração, aquela vida, ele começa a trabalhar porque você permite ele trabalhar. Diga glória a Deus. Se você permitir o Espírito Santo trabalhar, vai começar a haver transformação. Você vai dizer assim: olha, eu abandonei isso aqui, olha, eu deixei esse vício. Tem gente que pede oração: pastor, ora aqui para Deus me tirar desse vício. Eu já disse na cara de muita gente: senhora, isso aí é vergonha na cara. Já falei, já deixei muita gente com raiva. Porque não é só a oração, tenha vergonha na cara. Queira mudança. Não, eu estou deixando que o Espírito Santo. Como é que eu estou deixando o Espírito Santo me libertar? Se eu pego o cigarro e coloco lá dentro da caixinha da gaveta. Não, pastor, nunca mais fumei. Eu deixei lá na gaveta. Deixa lá, vem a tentação, corre para onde? Para a gaveta. Então, igreja, veja que Deus, ele quer fazer uma habitação, uma mudança. Fala para o teu irmão, diga: o Senhor Jesus, diga: Deus, o Espírito Santo quer fazer uma mudança. Não sou eu. É quando nós ouvimos, damos ouvidos à palavra de Deus, guardamos a palavra. O provérbio já diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, o teu coração guarde, porque eles são fontes de vida. Eu quero que você compreenda a presença de Deus na vida do homem. Quando a presença de Deus não está, ela não age no espírito. Quando a presença de Deus está ali, sempre porque ela está regando o coração, ouvindo a palavra, se guardando, se zelando, então começa a mudança. Deus começa a transformar aquele coração. Tem gente que não consegue mudar, porque ela está na igreja, mas o coração dela ainda não está em Deus. O coração dela não está firme.
O coração dela não está voltado para Deus. Então Deus não, o Espírito Santo, Jesus não consegue mudar. Por isso que tem pessoas que saem da presença de Deus, porque aquele coração se encontra árido, coração seco, que não tem como produzir. Por isso que a semente é lançada. A semente é o quê? A semente é o quê, igreja? A palavra é lançada, mas não adianta nada. Se quer oração para mudar, não vai mudar. Não vai mudar, porque o coração do homem é árido, seco. É seco. Então não tem como a presença de Deus, o Espírito Santo, trabalhar naquela vida. O Senhor deixou bem claro, Jesus declarou, é uma declaração: se alguém guardar minha palavra, o meu Pai vai amá-lo, nós faremos nele morada. Imagina a presença de Deus na tua vida. Olha a mudança que vai acontecer, olha a transformação que vai acontecer na tua vida. Não é a oração que muda somente o homem, é quando ele permite, quando ele ouve, quando ele guarda, quando ele vive a orientação que Deus está dando, quando ele põe em prática a direção que Deus está dando. Então a mudança vem dia após dia. Diga glória a Deus, igreja. Hoje o meu coração está guardado, mas se eu não continuar regando ele, se eu não continuar cuidando dele, em dar ouvido à voz de Deus, temendo ao Senhor, não tem como o Espírito Santo, Jesus, Deus se aproximar. Quem é que vai invadir o meu coração? Satanás. O diabo vai invadir. E o diabo invadindo não vem só, como diz a palavra. O diabo não anda só. Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles os três querem estar entre nós, na nossa vida, ouvindo a palavra, obedecendo, dando ouvido à voz de Deus. Esses três passam a habitar no teu coração, e daí vai haver mudança, e daí então vai ter um coração quebrantado, um coração moldado, um novo pensamento, uma nova forma de viver, prazeres não mais do mundo, mas prazeres de querer agradar ao Senhor, querer servir ao Senhor. Por isso que tem pessoas que a gente vê mudança nelas, porque elas se entregam totalmente ao Senhor. Diga glória a Deus, igreja. A palavra de Deus é a semente, o teu coração é a terra. Se o teu coração estiver árido, não tem como essa semente que está sendo lançada hoje, ela frutificar, dar frutos. Não tem como o Espírito Santo, Jesus, Deus trabalhar no teu coração, porque o teu coração está árido. Então se aproxima mais de Deus, busca mais, se envolve mais com as coisas de Deus espirituais. Dá ouvido, guarda a palavra de Deus, dá ouvido, obedece a palavra de Deus, que então haverá mudança no teu coração, transformação. Diga glória a Deus, igreja. Quem compreendeu a palavra, igreja, então glorifica o nome do nosso Deus.